Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma. Atenção, vascaínos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Acorda Vascaíno aqui no segundo canal da plataforma. Mais uma vez pedindo para você que ainda não é inscrito, me dá essa moral. Estamos quase chegando a 87 mil inscritos aqui no Ave Mais e é importante você ir aqui embaixo. Tem um botão, dá uma olhada, ver se você já é inscrito. Tem muita gente que acha que é inscrito e não é. Dá uma conferida aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo ou fazer uma live, você vai receber através do seu celular ou no seu e-mail a notificação para você assistir o nosso conteúdo e, claro, compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo, chama a rapaziada para esse Acorda Vascaíno que está sempre aqui, todo dia, 7 horas da manhã, batendo papo, trocando uma ideia e, claro, fazendo você repetir, você refletir sobre os assuntos, os temas ligados ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu, Jean Faísca, Flávio Dias, Cerdeira, Diego Monteiro, a rapaziada toda participa aqui desse Acorda Vascaíno e hoje é comigo para bater um papo com vocês. Eu poderia falar, por exemplo, do novo reforço do Vasco, Thiago Mendes, que chegou ontem até já falando que quer conquistar títulos com a camisa do Vasco, o que eu acho sempre muito positivo. Independente se o jogador é craque, é jogador de parar avião, parar aeroporto, perdão, é jogador que chega com espírito de vencedor. Isso eu acho sempre muito importante. Já chegando falando que quer conquistar títulos independente da situação financeira, da situação como é que está o clube. Eu acho que isso sempre é muito positivo. Tem vários exemplos de jogadores quando chegam com essa vontade e essa determinação de conquistar, sempre é muito importante. Poderia falar sobre a base do Vasco, Sub-17, que ontem teve uma vitória acachapante em cima do Grêmio. Era um confronto direto, duas equipes que tinham 12 pontos no Campeonato Brasileiro Sub-17, mesmo fora de casa, mesmo com muitos desfalques do Luiz Felipe que estava suspenso, dos atacantes Andrei Fernandes e também do Diego Minetti, e mesmo assim o Medina, camisa 10, foi o grande jogador da partida, fez 2 gols e comandou o Vasco na goleada para cima do Grêmio por 4-1. E o Vasco agora entra no G4 do Campeonato Brasileiro Sub-17. Depois de 2 derrotas, volta a vencer na competição e eu acho que agora volta a engrenar também. Poderia falar do Sub-20, que tem partida hoje fundamental. O Vasco joga contra o Cuiabá, fora de casa, às 16 horas, horário de Brasília, e o Vasco precisa vencer. O Fluminense ontem jogou contra o Cruzeiro e perdeu. Tem os mesmos 23 pontos do Vasco. Se vencer, depende apenas do América Mineiro não derrotar o Corinthians no mesmo horário nessa rodada, e o Vasco vencendo o Cuiabá entra no G8 do Campeonato Brasileiro Sub-20, o que também vai ser muito importante para o time do técnico do Matheus Curopos, o técnico do time Sub-20. Poderia falar também da saída de mais um jogador do Sub-20 do Vasco indo para Portugal, e é um jogador polêmico por conta do que envolve ele, porque em campo é um jogador que entregou bons jogos, nem tantos assim, mas é um jogador que para mim no Sub-20 estava ali rendendo, estava ajudando também, que é o Lucas Loureiro, jogador que é filho do Felipe, por ser filho do Felipe, leva muita pedrada em relação a isso. Eu não acho que seja um jogador ruim, muito pelo contrário, acho que é um jogador que ajudou muito o Vasco a ser campeão carioca no ano passado, esse ano fez boas partidas, fez mais partidas, mas aí faz parte da idade também, sem problema nenhum, mas agora ele está embarcando para Portugal e vai jogar na Europa. O Lucas Loureiro, boa sorte para ele. O que eu quero bater um papo com vocês aqui nessa manhã de quinta-feira é a seguinte: eu assisti ontem o Avenue junto com vocês, quem estava assistindo ontem no canal Atenção Vascaínos, o Avenue ao vivo, estava assistindo e, claro, acompanhando o chat, que eu sempre acompanho, batendo papo, vendo as opiniões da rapaziada sem problema nenhum. E aí, quando o Flávio surgiu com a situação e fazendo críticas à diretoria, porque até agora não contratou um atacante de lado de campo, por conta do Vasco ainda não ter esse jogador, o Lloyd, por exemplo, não vai jogar contra o Botafogo, que é o único jogador de velocidade, por conta de um problema particular que está resolvendo, se Deus quiser, a mamãe dele vai passar por essa e ele vai estar aqui rapidamente com a mamãe dele sã e salva lá na Angola, lá que teve um problema de AVC, e tomara que se recupere bem e o Lloyd já esteja aqui no Rio de Janeiro já para poder ajudar o time do técnico Fernando Diniz. E aí o Vasco perdeu o Adson machucado por conta de uma lesão, de uma pancada que teve no treino, e aí fica essa situação, porque o Vasco tem o Garré, tem o Nuno Moreira, tem o Ryan e tem mais quem?
tem mais quem para jogar pelas pontas. Isso que chama atenção. Então, por isso que o Flávio ontem fez a crítica, porque eu quero fazer você pensar aqui, torcedor. Eu tenho 2 filhos, tá? Eu tenho um filho de 9 anos e um filho de 7 anos. Como é que a gente normalmente educa o filho? Lógico, dando confiança, que ele vá lá, conquiste os pensamentos, que consiga fazer, por exemplo, boas notas na escola, mas também quando a gente tem que repreender, a gente tem que repreender de forma de uma maneira séria, severa, chegar ali, não bater, não é isso não, mas repreender, chegar junto, porque se você não chegar junto, se você não cobrar do seu filho, vai deixar ele sozinho fazendo os exercícios de casa, sem pressão em relação a tirar boas notas, bem provável que ele não tire boas notas, bem provável que ele também fique meio desleixado. Então, quando você ama, quando você cuida, quando você gosta daquela pessoa, você cobra mais dela. Por exemplo, como eu digo aqui, com seus filhos, normalmente você que está assistindo do meu lado, certeza nenhuma, se você é um bom pai, uma boa mãe, que quer cobrar o seu filho, você está em cima, você vai fazer a cobrança. Tirou 9, poderia tirar 10, mas é lógico, você ficou feliz pelo 9, mas você também vai fazer a cobrança para ele manter o pensamento lá em cima e tentar tirar a maior nota possível. Então, esse tipo de conduta, quando você cobra mais quem você ama, é lógico que sempre é muito bem-vindo. Para algumas pessoas ficam, ai meu Deus do céu, tá cobrando demais. Faz parte. Por que eu tô dizendo isso? Porque aqui no canal Atenção Vascaínos, a gente tem uma postura de amar o Vasco sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo a gente faz um papel aqui também a sua voz, torcedor. Tem muito torcedor que quer cobrar a diretoria e não tem voz, então acrescenta, por exemplo, o canal Atenção Vascaínos como fosse essa voz. Tem muito torcedor, não pode fazer muitas cobranças não, se você fizer crítica, você é contrário. Não é bem assim, cara. Como é que você é contrário ao seu filho quando você cobra ele para tirar um 10, daí olha que ele tirou um 9. Então quando você faz esse tipo de cobrança, você quer mais da pessoa, é porque você confia. Quando, por exemplo, aqui a gente fazia críticas ao Rayan, e o Rayan, graças a Deus, está voltando a jogar muito bem com o técnico Fernando Diniz, é porque a gente acredita no Rayan. Eu, por exemplo, eu não faço tantas mais críticas no Sforza, no próprio Lloyd, no próprio Garré, porque são jogadores que eu, Emerson Rocha, não confio tanto assim. Tomara que se um dia eles vierem jogar bem, eu vou aplaudir, sem dúvida nenhuma, mas são jogadores que eu não espero. Do Rayan, eu esperava muito, e espero como está acontecendo agora, as boas partidas que ele vem acontecendo. Então, quando a gente espera, por exemplo, e eu vou te falar com toda a sinceridade do planeta aqui, todo mundo no canal Atenção Vascaínos tem esse pensamento. A atual diretoria do Vasco é idônea e quer fazer um bom trabalho, sem dúvida nenhuma. Isso aí para mim é fato, pelo menos na minha opinião. Só que, ao mesmo tempo, você faz cobranças até para você não ficar apenas lá, ninguém tá cobrando, vai ficar aqui tranquilo, o trabalho tá sendo bem feito. Não. Eu falei isso aqui antes do jogo contra o São Paulo e bato na madeira, graças a Deus não aconteceu. Porque se o Vasco perdesse pro São Paulo, estivesse na zona de rebaixamento, talvez a pressão fosse até maior para buscar esses reforços, sabendo que o time do Vasco não é tão bom assim, que essa vitória contra o São Paulo poderia mascarar, achar que o Vasco não, como vencemos do São Paulo, podemos vencer de qualquer um. Não é bem assim. A diretoria precisa ser criticada, cobrada, mas ao mesmo tempo com respeito e tranquilidade. Ninguém aqui vai passar do tom aqui no canal Atenção Vascaínos e nem no canal Ave Mais, mas a conduta nossa... Claro, elogios quando tem que ser elogiados. Por exemplo, o próprio Flávio ontem elogiou bastante a contratação do Thiago Mendes. Só que a galera no chat, algumas pessoas, é claro, queriam bater porque ele fez críticas o Vasco não contratar atacante. Pô, mas calma aí, você elogia de um lado, ninguém fala nada. Quando você critica, alguém vai falar alguma coisa dizendo até que o canal era político. Peraí, menos. Eu acho que você tem que ter um pouquinho de discernimento para poder elogiar e também criticar, mas ao mesmo tempo, inclusive o próprio canal. Se você quer elogiar, bacana. Se você quer criticar, bacana também. Mas tenha um pouco de respeito e tranquilidade para o que falar. Sem acusações. A gente aqui não faz nenhum tipo de acusação à diretoria do Vasco. A gente faz críticas e cobranças em cima do que a gente acha e que o torcedor também acha que o Vasco precisa. Atacantes de lado de campo, inclusive o próprio técnico quer isso. O próprio diretor executivo também quer buscar esses jogadores. Então é uma crítica, não é uma crítica apenas pela questão do CPF, muito pelo contrário, é apenas para que o trabalho seja bem feito, para que a gente tenha alegrias e que tenha um time melhor. Apenas isso. É só uma maneira de ver as coisas. A gente aqui não quer nada contra ninguém internamente no Vasco. Pelo contrário, a gente quer o bem do Vasco, do futebol, do time e, claro, da instituição. Por isso que a gente faz cobranças, a gente está sempre apurando as informações, a gente está trazendo informações, por exemplo, sobre a questão de trazer várias vezes o vereador Pedro Duarte aqui no canal para falar sobre o potencial construtivo, porque é uma coisa que a gente acha que seja muito importante para o Vasco ter essa reforma urgente de São Januário, uma reforma urgente no CT, e esse tipo de cobrança não é cobrança apenas para dizer que estamos sendo contra.
Não, pelo contrário, a gente quer o bem do Vasco. E quando essas situações acontecerem e vão acontecer e vêm acontecendo, quando vão acontecendo, a gente vai elogiando. Eu, por exemplo, já faço aqui várias vezes aqui, faço vários elogios a algumas pessoas internas do Vasco. Renato Brito, vice-presidente, o segundo vice-presidente geral, faz um trabalho muito importante interno, basicamente nessa questão da reforma de São Januário. O jurídico do Vasco, para mim, é o primeiro lugar no Brasil e disparado. Hoje eu vejo, por exemplo, bons comunicadores no Vasco. Acho que só a questão de se comunicar com o torcedor que tem que melhorar. Mas é apenas uma crítica, mais uma sugestão. Não é aqui pegando no pé de alguém, querendo mal de uma pessoa, muito pelo contrário. O que a gente preza aqui é o respeito, é o carinho, mas aqui, ó, mantendo uma linha de cobrança, de críticas e mais ou menos vezes. Quando acertar, a gente vai elogiar, como sempre fazemos aqui no canal Atenção Vascaínos. Espero que tenha entendido pelo menos o pensamento aqui do canal Atenção Vascaínos, que é plural. O Jean Faísca pensa de um jeito, o Flávio pensa de outro, eu penso de outro, tem o Sérgio Quinde, tem o Cerdeira, todo mundo aqui, cada um tem o seu pensamento e é livre para expor. Tem hora que a gente mesmo diverge entre a gente, mas normalmente a divergência é sempre na linha dos pensamentos, da filosofia, do jeito de ver as situações, nunca desrespeitando um outro. Pelo menos é o jeito que eu penso que a sociedade deveria ser e que os torcedores do Vasco deveriam entender, principalmente o que está acontecendo hoje no Vasco. Se você acha que está bacana, legal, ok, sem problema nenhum. Se você acha que merece crítica, também. Se você acha que precisa de críticas aqui no canal, pode criticar. Só não desrespeite. Fora isso, segue o baile. A gente toca aqui o canal Atenção Vascaínos e também o canal Ave Mais. Grande abraço a todos vocês. Daqui a pouco tem Bom Dia Gigantes. Teria um convidado muito legal que eu tenho certeza que você vai gostar bastante aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto. Grande abraço. Valeu. Fui.